Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqueles que estão ao vivo assistindo e também aqueles que vão assistir depois de gravado. Em nome de Jesus, quero agradecer ao nosso Pai Celestial por nos conduzir até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Nós acabamos de ler o capítulo 1 de Cantares de Salomão. Amém? Antes de continuarmos esta palavra, irmãos, eu quero pedir para que dê um like neste vídeo, caso vocês venham gostar. E também se inscreva em nosso canal O Despertar 607, para que esse vídeo tenha um alcance expressivo para a glória de Deus. Amém? Cântico dos Cânticos é de Salomão. Salomão foi um grande homem sábio. Ele recebeu essa herança de Deus, porque ele havia pedidos, né? Ele pediu para Deus sabedoria. Para quem não sabe, Salomão era o terceiro rei que Deus estava trabalhando para implantar o projeto dele. E por isso Deus fez de Salomão um grande homem. Só, para quem não sabe, o homem, ele precisa ter uma esposa, ele precisa ter um casamento verdadeiro, ele precisa ter as bênçãos de Deus, porque Deus, ele não é individual. Deus, ele tem características positivas e negativas. Deus, ele tem caráter interno e forma externa. Deus, ele tem tudo isto. E quando ele coloca alguém na terra, quando ele se substancializa ele na terra, aí vai existir o homem e a mulher. E o que Salomão está falando aqui? Salomão, ele está enaltecendo o lado feminino. Porque se o homem conhecesse de fato a providência de Deus, a mulher é algo extraordinário. A mulher é algo insubstituível. É como você olhar uma flor. É como se você olhasse uma rosa que inala aquele perfume. Porque a mulher, ela se torna um objeto de beleza. Algo assim extraordinário na natureza. E Salomão, ele está exaltando esse lado. Porque se o reino do céu tivesse estabelecido na terra, irmãos, não existiria o pecado. Você deve saber disso. Então, a coisa mais preciosa de toda a criação é o homem e a mulher, que são a representatividade de quem? Do próprio Deus. É uma coisa linda e maravilhosa. Não haveria pecado, não haveria. O homem e a mulher poderiam fazer qualquer coisa. Como diz em Mateus 18, né? Que Deus abonava, que Deus, né, colocava a sua assinatura. O homem só vai ser feliz quando ele tiver uma mulher verdadeira, que possa transmitir a beleza, que possa transmitir aquele perfume daquela realidade.
Então o homem é a coisa mais santa, porque o maior relacionamento do universo é o relacionamento pai e filho. Deus criou isso como a última finalidade, como a única finalidade, aliás, a única finalidade mais importante de toda a criação. Então Deus, ele fez de tudo para que esse homem fosse a sua duplicação aqui na terra. E ele poderia dizer, igual Jesus dizia: quem vê a mim vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim, e o Pai que está em mim é Ele que realiza as suas próprias obras. Então o homem e Deus seriam uma só coisa, como Jesus, como eu acabei de dizer sobre Jesus. Porque Jesus, ele veio na qualidade, irmãos, de segundo Adão. Ele veio com esse tipo de qualidade, de característica. Só que ninguém entendeu isso, irmãos. Porque, infelizmente, o homem está preso a conceitos, a coisas assim, entendeu? Que não leva ninguém a lugar nenhum. O homem é preso a um conceito. Ele é preso a um dogma, e esse dogma ele termina matando o homem. Ele coloca tanta coisa na sua cabeça que ele termina perdendo o foco. Porque quando você está ligado a Deus, irmão, isso se torna a coisa mais importante. E outra, quando você está ligado a Deus, você começa a ter o quê? Liberdade. Não é o que acontece em muitas religiões. Quanto mais religioso você é, mais você fica preso em algo que te deixa você em situação difícil. Então Deus, ele criou a mulher para ser adjuntora, para ser ajudante do homem, para ser objeto de beleza, e não objeto de ditadura. Não é assim. A mulher sente prazer em poder assistir, em poder ajudar o seu esposo, em poder fazer a diferença com o seu esposo. A mulher é algo tão precioso. Se os homens conseguissem entender, infelizmente não entendem. O amor mais puro está no relacionamento homem-mulher. Você sabe por quê, irmão? Porque Deus, quando fez o homem, ele deu 3 bênçãos. 3 bênçãos. Crescei, multiplicai e terdes domínio sobre toda a criação. Então, quando chega na parte do multiplicar, que é a segunda bênção, é a coisa mais importante do universo. Esse homem, ele vai assim, ele vai ficar tão entusiasmado com a sua mulher, a tal ponto de ele não conseguir enxergar mais nada. Por quê? Porque é a causa. Deus fez isto para alegrar o coração dos homens, para alegrar o coração das mulheres, para ver uma multiplicação de filhos. Quando você tem um filho, você fala: nossa, você passa a ter tanto amor aquele filho, tanta gratidão. Como é que pode, né, ser gerado dentro do outro? Olha a grandeza do trabalhar de Deus. Não foi o homem que fez isso, foi Deus. E o homem, ele sente muito amor em fazer essas coisas, irmãos. Ele fica muito sensibilizado. E neste mundo criado não há problemas, não há ódio, não há ignorância, não há palavras pesadas, só existe uma coisa: amor, mais nada.
O amor é a fonte da vida, o amor é a fonte da natureza, o amor é a fonte de Deus supremo. Porque Deus é um Espírito infinito e Ele está dentro do homem. O próprio Jesus falou assim: não sabeis vós que sois casa e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo está dentro de vós. Você tem essa fé, você tem essa capacidade. E por isso Salomão está fazendo o quê? Exaltando aquela mulher. Você sabe por quê também, irmão? Porque seria ali que iria tudo recomeçar. Vocês sabiam disso? Ali que ia nascer o Filho de Deus. Não era depois de mais de 1000 anos, não, era ali. Era ali naquele momento. Por isso que Deus, ele constituiu Salomão como homem sábio, o palácio, o templo de Salomão, uma das maiores maravilhas da época. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Um homem sábio. Naquela época, e com esse tipo de situação, não poderia haver corrupção. Não, para que isso? Isso é coisa de gente ignorante. É coisa de pessoa que não conhece Deus, que não tem Deus dentro de si. Por isso que são corruptos. Não tem Deus. Ele só tem uma coisa, irmão: ódio. O que é o ódio? É a ausência do amor. O ódio é a ausência do amor. Pois é. Então Deus, desde que o homem caiu, lá no começo, Deus tem trabalhado, tentado resgatar o homem. Deus tem tentado resgatar o homem, ano após ano, mês após mês, milhares de anos, 100, 200, 400 anos, o tempo todo. Se um não conseguia, Deus tentava com o outro. Se o outro não conseguia, tentava com o outro mais à frente, esperava 400 anos e recomeçava tudo outra vez. Era isso que Deus fazia. Deus, ele nunca se desanimou do homem, porque é o objeto mais importante que Deus criou na face da terra, o homem. Quando eu falo homem, já é o homem e a mulher juntos, irmãos. Então isso é algo tão importante, tão significativo. Era o ideal de Deus. E também nesse interim não existiria o tal do inimigo que a gente tanto fala. Não existiria. Existiria o homem, filho de Deus. Infelizmente não deu certo mais uma vez. E depois passaram muitos anos, talvez aí cerca de mais de 1000 anos, aí Deus manda o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para fazer a diferença. Sabe o que o pessoal fala? Vamos matar, esse é o herdeiro. Lembra da palavra dos maus lavradores? Vamos matar, porque esse é o herdeiro. Nós já matamos os outros. Vamos matar esse, porque esse é o herdeiro. Aí tudo vai ficar para a gente. Não foi isso que eles falaram? É, irmão. A coisa é por aí. A coisa é por aí. Uma palavra muito linda, cantares, onde exalta e enaltece a mulher, que é a obra mais perfeita de toda a criação. É uma rosa, é um perfume, é um tal de exalar perfume. Isso é a mulher. Se o homem conhecesse o verdadeiro ideal de Deus, o homem não queria outra coisa. Muito linda a palavra, né, irmão? Muito linda a palavra.
Eu agradeço a minha oportunidade. Tá bom, né? Tá bom, ficar por aqui. Eu peço para os irmãos, dá um like nesse vídeo aí. Eu acho que vale a pena, né? E também se inscreva no nosso canal. Não deixa de se inscrever. Porque você sabe que aí a gente consegue atingir um maior público. Não é verdade? Fique na paz e que Deus possa abençoar de forma poderosa. Amém?